Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre um dos lançamentos mais aguardados do ano, em particular por mim, que gerou grande expectativa desde o momento em que foi anunciado. Quando a obra que inspirou esse filme aqui foi lançada, gerou aquela especulação, será que vai ter adaptação? A trilogia original teve, então acho que também vai ter, e aí foi confirmado, todo mundo começou a esperar ansiosamente, e finalmente esse filme viu a luz do dia. É claro que eu estou falando de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Então se você quer saber o que eu achei sobre esse retorno a Panem, é só aguardar aí para depois da vinheta. Antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Bom, jabá feito, bora pro tema! Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes marca o retorno de Francis Lawrence à franquia. Ele é o diretor responsável pela adaptação da trilogia original de Jogos Vorazes a partir do segundo filme até o último ali. Então ele dirigiu 3 dos 4 filmes que acompanham ali a história de Katniss. E agora ele voltou para dirigir essa prequel aqui. E não poderiam ter escolhido pessoa melhor, já que ninguém é mais familiarizado com esse universo do que ele. E para fechar a dupla de ouro da adaptação desse universo, nós temos a produtora Nina Jacobson voltando para fazer parceria com ele de novo. O filme foi lançado no dia 15 de novembro nos cinemas e conta a história do Presidente Snow muito antes dele se tornar o Presidente Snow. Os eventos narrados nesse filme aqui se passam 64 anos antes do que a gente viu na história de Katniss e 10 anos depois da Guerra, dos Dias Escuros, de quando o Distrito 13 se rebelou contra a capital. Então a capital ainda está se reerguendo dos resquícios dessa guerra, o que faz com que ela não esteja tão diferente dos distritos em questão de decadência, porque não tem aquela opulência, não tem aquela pompa e circunstância que a gente via ali na trilogia original de Jogos Vorazes. Ela ainda está caminhando a duras penas para se tornar o que ela vai se tornar mais para frente. Mas as pessoas da capital também estão passando dificuldade, estão com fome, não tem alimentos, tem racionamento, os recursos estão escassos, ou seja, eles estão sofrendo o que os distritos sofrem normalmente. E aí a gente conhece a história de Snow, ele está passando por uma fase muito difícil da vida dele, apesar de muito jovem, ele já perdeu a mãe dele no parto da irmã dele e perdeu também o pai, que dizem que foi morto num ataque rebelde. Então a família dele se resume apenas à avó dele e à prima dele, Tigris. E a situação financeira da família não está nada boa, porque eles não têm nem o mínimo para garantir uma dignidade de vida ali. Mas aos olhos de todo mundo da capital, são uma família abastada, porque são tradicionais, têm renome, tem um prestígio muito grande e a gente sabe que existe muita gente assim na vida real também, tanta socialite falida aí que fica mantendo a pose. E Snow não é diferente. Ele mantém a pose apesar de tudo, ele faz de tudo para que as pessoas não descubram que ele está passando por essa fase difícil, que a família dele não tem dinheiro. Ele é apoiado por Tigris, que é a prima dele, e ela ajuda muito ele a parecer muito bem diante de todo mundo ali, diante de toda a sociedade, para preservar aquela imagem. E Snow tem um plano. Ele está concluindo os estudos dele na academia, que é onde todos os jovens da capital estudam, e ele está de olho em um prêmio que vai ser dado a um dos alunos, prêmio esse que ele pode usar para custear os estudos dele na universidade. E uma vez formado na universidade, ele vai conseguir um bom emprego e vai reestabelecer a glória do nome e da casa dele. Então, esse é o objetivo dele aqui. O que ele não esperava é que para conseguir esse prêmio, ele tivesse que competir com mais 24 alunos da academia como mentor dos tributos dos Jogos Vorazes. Essa é uma nova ideia que está sendo implementada ali, porque os Jogos Vorazes não eram tão chamativos nessa época quanto são na época de Katniss. Então a gente vê ali eles tentando fazer isso funcionar, e Snow, para conseguir o objetivo dele, vai precisar mentorear um tributo dos Jogos Vorazes ali. E se esse tributo for o vencedor, ele ganha o prêmio. E é aí que surge na vida dele Lucy Greybeard, que é a tributo feminina do Distrito 12, por quem ele vai se responsabilizar e de quem todos os planos futuros de Snow vão depender.
Jogos Vorazes é uma das melhores franquias destinadas ao público jovem e adulto e isso é uma coisa incontestável. A gente tem o sucesso aí da franquia original para provar. E voltar a esse universo de Panem é sempre muito bom. Mas, quando eu soube que essa nova história seria focada no Presidente Snow, eu fiquei meio receoso. Porque o Presidente Snow, para quem não sabe, é o vilão da franquia original de Jogos Vorazes. Então, eu achei que eles poderiam tentar romantizar o personagem, já que se habituaram a fazer isso recentemente aí com vários outros filmes. Mas não é o caso do que eles fizeram aqui. Felizmente, eles decidiram seguir por outro caminho. Coriolanus Snow nunca foi uma boa pessoa. Ele é egoísta, desonesto, mentiroso e ele sempre foi assim. Mas aqui nesse filme nós vemos ele se tornar aquilo que nós conhecemos. Ele trilhar esse caminho para se tornar o Presidente Snow, que é aquela figura que ilustra tudo de ruim que a humanidade pode ter dentro de si. Então a gente vê ele se tornando esse personagem aqui de uma maneira mais incrível. A gente vai conhecendo cada nuance do personagem ali no íntimo, sem necessariamente tornar ele um personagem com quem a gente simpatize. A gente torce por ele em certo ponto, mas quando a gente vê para onde aquilo vai levar, a gente volta a se ver, olha aí o monstro surgindo. Então a gente tem isso muito evidente aqui, assim como também a origem do ódio que ele tem pelo Distrito 12 e posteriormente por Katniss, por ela lembrar ele de coisas que ele preferia esquecer. No filme nós temos a relação de Snow com Lucy Gray, mas isso de maneira nenhuma vem para humanizar o personagem. Até porque a dinâmica entre eles não é nada convencional. Tanto Snow quanto Lucy são personagens que pensam muito mais do que falam. E isso para um relacionamento pode ser extremamente letal, porque nenhum dos dois é confiável. Desse modo, nós temos a história de origem de um vilão, não a justificativa pelas atrocidades que ele venha a cometer futuramente, até porque nem existe justificativa pelo que ele venha a fazer mais na frente. E isso também preserva a mensagem da saga, a mensagem principal que a saga quer trazer desde a história de Katniss até hoje, que é mostrar o quão fundo o ser humano pode descer na barbárie quando ele tem a oportunidade de fazer isso. O livro que inspirou o filme tem 600 páginas. É o mais longo de toda a franquia Jogos Vorazes e, consequentemente, o filme também teria que ser o mais longo. Assim como o livro, o filme é dividido em 3 partes. A primeira parte cobre ali a introdução dos personagens, a introdução do cenário e todos os eventos pré-jogos. A segunda parte cobre todos os eventos dos Jogos Vorazes e a terceira parte vem cobrir o que acontece depois para dar a conclusão dessa história aqui. Então a gente tem 600 páginas de uma história extremamente pertinente em cada pedaço dela, o que torna a adaptação desse livro extremamente difícil, porque quando tudo na história é importante, como decidir o que cortar e o que deixar permanecer para caber ali dentro de uma duração aceitável de um filme. Em 2 horas e 40 minutos, o diretor usou cada precioso segundo a favor da história. Isso é fato. A adaptação é a essência limpa do que a gente tem no livro. Porém, para colocar todos os acontecimentos necessários para que a história fizesse sentido em tela, a contextualização de algumas coisas acabou sendo deixada de fora. Mas eu estou pontuando isso sem fazer a menor ideia de como isso poderia ter sido feito de forma melhor. E nem sei se existe uma forma melhor de fazer do que a que eles fizeram aqui. Teve gente que sugeriu que o livro deveria ter sido dividido em 2 filmes, algo que na minha opinião não funcionaria, porque para fazer uma divisão honesta, teriam que parar o primeiro filme ali no meio dos jogos e o segundo pegar dali até o final, o que não funcionaria ao meu ver, porque o último ato do livro não tem o mesmo ritmo de ação que os 2 primeiros, não tem toda aquela empolgação, é mais conclusão, então eu acho que não ficaria muito legal. O último filme ficaria semelhante à Esperança Parte 1, sem muitos acontecimentos, sem muita coisa relevante acontecendo ali, sem empolgar o público, o que poderia fazer com que a história ali ficasse prejudicada como um todo, e a obra e os filmes também. Então, não acho que seria uma boa saída aí. O que eu acho que poderia ter funcionado seria se eles tivessem mudado o formato. Em vez de fazer um filme, tivessem feito uma minissérie para algum streaming. E aí eles dividiriam cada episódio ali cobrindo um arco. Seriam 3 episódios, já eram suficientes. Assim como aquela série lá de John Wick que saiu na Prime Video, o Continental. Fariam episódios ali de 1 hora e 10, cobrindo cada arco ali, cada parte do livro. Eu acho que funcionaria melhor se eles seguissem assim, porque dava para contextualizar tudo, dava para cobrir tudo direitinho. Mas,
Como não foi possível fazer isso, como eles optaram por fazer em filme, eu acho que ficou melhor dessa forma que eles fizeram mesmo. E também porque eu acho que o custo de produção de uma minissérie seria menor, o que impossibilitaria fazer o que eles fizeram no filme e trazer o elenco que eles trouxeram para o filme. Então também tem esse ponto aí contra a produção de uma minissérie se eles fossem adaptar dessa maneira. Posto isso, acredito que eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer com esse corte final aqui. Para otimizar o tempo e tornar a narrativa fluida, houveram algumas mudanças que eles fizeram em relação à trama do livro, e acabaram sendo mudanças muito bem-vindas. O prêmio Plint, por exemplo, ele não é o prêmio principal no livro, ele é um prêmio alternativo. No filme, ele é um prêmio oferecido pela família Plint por excelência acadêmica. O melhor aluno da academia ganha esse prêmio. Mas o reitor vai lá e modifica as regras e coloca ele como prêmio principal do mentor dos Jogos Vorazes. O mentor que estiver mentoreando o tributo vencedor vai ganhar o prêmio. No filme eles escolheram fazer assim e eu gostei dessa forma que eles fizeram também. Por menor que seja o detalhe, é possível enxergar em tela que o caminho que eles escolheram seguir no filme foi melhor. Por exemplo, a morte de Arachne. No livro, quando ela tá lá brincando com a comida na frente da Tributo, na jaula dos macacos, ela fica provocando e ela levou queijo. Então ela tem uma faca lá e a Tributo pega essa faca sem ela perceber e corta a garganta dela. O que é meio ilógico você levar uma faca pra perto de uma pessoa em quem você não confia. No filme eles fizeram diferente. Tem essa cena dela lá provocando, apesar de não dar muito foco, mas tem essa cena, tá lá, a gente escuta ela fazendo isso ao fundo do diálogo de Snow com Lucy ali. E ela levou uma garrafa de suco, de refrigerante, sei lá, e a Tributo pega essa garrafa, quebra e usa o gargalo para matar ela. É bem mais lógico dessa maneira. Então eu gostei dessa mudança que eles fizeram no filme também. A ordem de alguns acontecimentos dos jogos também foi alterada para favorecer o clímax ali do filme, o clímax da competição, e eu acho que da forma que eles escolheram seguir aqui no filme, tornou a narrativa dos jogos mais fluida do que ela soa no livro em certo ponto. Porque para traduzir da página para as telas tem que fazer tudo soar muito apoteótico, então o caminho que eles seguiram aqui para montar a competição casa muito melhor com o formato de filme do que se eles tivessem sido extremamente fiéis ao que o livro estava colocando ali. Mas a parte em que a equipe pareceu sofrer mais para adaptar foi o terço final, que é uma parte em que tem muitos acontecimentos decisivos que vão desenvolver ali a conclusão da trama e que para fazer isso eles não tinham tanto tempo quanto eles precisavam para contextualizar tudo que o livro contextualiza ali. Então, de certa forma, tem alguns momentos que parece que a montagem é só uma sequência de vários frames, de vários acontecimentos ali, que eles esperam que o público consiga raciocinar ali e entender tudo o que está acontecendo. E eu acredito que, de fato, o público consegue. Eles acreditam na capacidade de raciocinar de quem está assistindo o filme e as pessoas vão alcançar ali, se prestarem atenção, tudo que o filme quer passar, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. Principalmente quem lê os livros, mas quem não leu também vai conseguir entender. Eu estou falando do ponto de vista de quem lê o livro porque eu vejo as contextualizações que estão faltando ali. Então, de certa forma, isso me incomodou um pouco, mas não o suficiente para eu considerar um trabalho ruim. Como eu disse, eu não consigo pensar numa maneira melhor de ter feito do que eles fizeram aqui. Falando no quesito técnico e visual do filme, a ambientação está perfeita. É possível ver a Panem que a gente tinha visto ali em Jogos Vorazes dentro desse filme aqui, mesmo que sejam em épocas diferentes, cenários diferentes, circunstâncias diferentes, a gente vê que eles fizeram de tudo para fazer tudo aquilo ali parecer o mesmo universo e eles conseguiram fazer isso com primor e ficou sensacional. Os cenários, tudo que diz respeito àquele mundo ali que se constrói em torno dos personagens, tá perfeito. É um show à parte no filme. O mesmo pode se dizer dos figurinos, tanto do uniforme da academia, quanto dos figurinos que eles usam no dia a dia, o uniforme dos pacificadores, o vestido de Lucy Gray, que é uma coisa que é bem descrita ali no livro, eles conseguiram fazer uma coisa muito semelhante. Os figurinos da Dra. Gold também estão perfeitos. Eu gosto muito de como eles cuidam disso aqui. Na franquia Jogos Vorazes em si, os figurinos são muito bonitos desde sempre, a gente sabe disso, então eu não esperava menos do que eles trouxeram aqui e eles superaram minhas expectativas. A fotografia, como sempre, muito bonita, trazendo aquele tom lúgubre ali da capital, dos dias pós-guerra, daquela atmosfera sombria que Panem tem, porque é um país fundamentado principalmente na violência e a fotografia do filme traduz isso muito bem. Ela conta a história junto com o roteiro, então é um show também.
Em questão da trilha sonora, a gente sabe que é muito mais importante aqui do que era na trilogia Jogos Vorazes, porque Lucy Gray é uma cantora, ela é uma performer, ela tem uma banda, então isso é uma parte muito relevante da história. E no livro a gente tinha ali as letras das músicas que ela cantava, e eles musicaram as letras para trazer para o filme, o que é um desafio, eles conseguiram fazer isso muito bem. Então todas as cenas que tem Lucy Gray cantando ali ficaram muito bonitas, muito bem feitas, a trilha sonora do filme é linda, as letras são lindas, as músicas são lindas, assim como também a música que a Olivia Rodrigo compôs para a trilha sonora ali, que está nos créditos do filme, que tem uma letra que se engaja muito ali na história, que conta muito sobre a história, que quer dizer muito sobre um aspecto ali da história depois da conclusão. É como se fosse uma música que Lucy Gray cantaria para Snow depois do final que eles tiveram ali, no fim de tudo na trama. Então eu acho que tudo ali compõe muito bem a trilha sonora do universo, muito bem a história que eles estão contando no filme. Sobre as atuações eu tenho que falar que Tom Blyth está perfeito no papel de Coriolanus Snow. A gente vê que ele tem uma entrega, o livro é contado na terceira pessoa, mas pela perspectiva de Snow, então a gente escuta muito os pensamentos dele. Aqui no filme a gente não pode ouvir os pensamentos do personagem, mas ele traduz tudo isso no rosto dele, ele consegue trazer todas as emoções que ele precisa expressar no rosto dele, ainda que ele não fale. Então ele entrega uma profundidade muito grande de personagem, um ensaio, um estudo da pessoa que Coriolanus Snow é, muito bem refinado ali. Então ele é o destaque desse filme aqui, e também poderia, né, porque ele é o protagonista, então eu acredito que eles acertaram muito escalando o ator para fazer esse papel aqui. O mesmo eu posso falar de Viola Davis e Peter Dinklage, eles dominam as cenas em que eles aparecem, eles são atores muito renomados, eles têm muito talento, a gente sabe disso. Viola Davis é aquela força da natureza, então qualquer papel que você der para ela interpretar, a gente sabe que vai ter uma entrega dela. Eu tive medo que ela trouxesse uma vilã mais caricata, mas ela não fez isso, apesar da fisionomia da Dra. Go, a gente vê que ela mantém aquele tom ali ameaçador. Ela é a tradução de tudo que a Capital é em questão de brutalidade, porque ela é uma pessoa extremamente cruel, ela é uma cientista, ela é a idealizadora dos jogos, então a gente vê ali que ela traz toda aquela carga em torno dela ali, e ela traz isso dentro da personagem sem passar do ponto em momento nenhum. O mesmo pode se dizer de Peter Dinklage, que traz ali o Reitor Highbottom, que é uma pessoa amargurada, cheia de rancores, e ele traz isso muito bem para dentro do personagem também. Hunter Schafer sendo ali Tigris, o apoio emocional de Snow durante a maior parte da história também. Ela está incrível, eu gostei muito dela no papel, eu acho que acertaram muito na escalação dela também, e eu gosto de ver ela tendo oportunidades aí, porque ela é muito boa em Euphoria, e ela é muito boa aqui também, então que tragam mais papéis para ela mostrar a que veio, porque ela com certeza vai fazer isso. Josh Andres Rivera também está perfeito no papel de Sejanus ali. Eu consigo ver tudo que eu imaginava do personagem lendo o livro nele. Ele é aquele personagem colérico, emotivo, que enxerga as injustiças, que não se vê como sendo parte da capital. Ele tem todos aqueles conflitos ali sendo trazidos dentro da interpretação dele. Eu sempre enxerguei a relação de Sejanus e Snow como sendo ali uma amizade que não é muito convencional. A gente sabe que Snow não gosta muito dele no começo, mas acaba se apegando a ele, se importando com ele. E Sejanus é aquele personagem, aquele amigo que faz besteira e que você quer sempre ajudar ele a consertar, que tira sua paciência às vezes. Então eu vejo isso no filme também. Jason Schwartzman traz aí um Luke Flickerman perfeito também, um alívio cômico muito bem-vindo dentro de toda a tensão que a história traz ali. Ele tem alguns momentos de graça ali dentro do roteiro que são incríveis. A forma como ele conduz a apresentação de Jogos Vorazes eu gostei muito. Ele faz justiça ao que Caesar foi ali na trilogia original. Então eu gostei muito da interpretação dele também. E chegamos então a Rachel Zegler, que é uma das queridinhas de Hollywood atualmente e tem emendado vários papéis importantes na carreira dela. Se popularizou ali em West Side Story, quando ela interpretou Maria, e desde então ela tem conseguido bons papéis. Sendo um deles, Lucy Gray Baird aqui, na adaptação do livro. Então eu acho que a personagem que ela traz é uma personagem que entrega muitas nuances, mas não tantas quanto a personagem do livro tem. Ela é uma personagem profunda, ela é uma personagem cheia de camadas, cheia de nuances ali, de traços que nem sempre você consegue prever. E a gente vê que Rachel Zegler tenta entregar isso, mas nem sempre ela alcança o tom. As cenas musicais dela são irretocáveis. Quando ela tem que cantar, que ela solta aquela voz,
ela arrebenta no papel com toda certeza, ela entrega aquilo que se espera de Lucy Gray, ela é tudo que o leitor espera quando lê sobre Lucy Gray, e ela trouxe pra tela isso com toda certeza. Ela é uma cantora talentosa, ela tem uma voz muito bonita, então nesse sentido ela entrega a personagem com maestria, porém em outros aspectos ela poderia ter sido melhor. No entanto, isso pode ter alguma coisa a ver com a falta de contextualização sobre algumas coisas a respeito da personagem ali. Então, eu prefiro acreditar que ela está fazendo o melhor que ela pode com o que ela tem. Sem falar que o elemento principal da personagem ela traz, que é o mistério. Lucy Gray é um enigma, ela é imprevisível, ela é corajosa, ela é indomável. E o final da personagem ali, a gente sabe que traz tudo isso, porque a gente não sabe o que de fato acontece com ela, se ela fugiu, se ela morreu. Eu prefiro acreditar que ela sobreviveu e fugiu. Então ela traz isso na personagem ali, no rosto dela também. Ela tem aquele olhar meio selvagem assim, meio imprevisível, que Lucy Gray precisa ter para trazer a personagem do jeito que a gente vê como ela é no livro ali, que a gente imagina como ela é, e funcionou muito bem nesse aspecto. Então, a personagem está lá. No que diz respeito à direção e roteiro, eu já pontuei várias coisas durante a análise aqui. Eu gostei muito do trabalho deles, do que eles fizeram no resultado. Claro que não dava para se ter tudo que o livro tem, com a duração que o filme teve, então tá tudo certo. Eu, particularmente, tenho um mérito particular que o roteiro ainda conseguiu trazer ali uma justificativa para a ruptura da relação de Snow com Tigris, o que foi que causou a aversão que ela desenvolveu pelo primo no decorrer da vida dela, até chegar ali em Jogos Vorazes, quando ela favorece a entrada dos rebeldes para matarem Snow dentro da capital. A gente tem um momento no filme em que ela fala para Snow que, embora ele guarde muitas lembranças boas do pai dele, ela não consegue lembrar dele como uma pessoa boa, e que ele não deveria se espelhar muito no pai dele. Ela insinua isso. E no final, quando ele tá lá junto com ela, que ele se arruma, que ele vira pra ela e pergunta o que ela achou, ela diz que ele está exatamente igual ao pai dele. Ou seja, é algo de quem ela não gosta. A gente vê aí que eles começam a se quebrar a partir dali já. Eu gostei muito desse toque aí no filme, que eu senti falta disso na história do livro. No geral, eu achei Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes um bom filme. Em Chamas, pra mim, continua sendo o melhor da franquia, mas esse filme aqui mantém o padrão de qualidade de Jogos Vorazes com toda certeza. Bom, galera, essa é a minha opinião sobre o filme. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu espero todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!